Quem garante que vocês vão retornar em segurança para casa? Aqueles que são cuidados por um Deus que não dorme, precisam estar selados pelo Santo Espírito e convictos que o único caminho é Jesus. É assim que nós podemos voltar para casa. E a minha pergunta, a primeira é: você já teve um encontro com Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Ou você tem vindo aqui semana após semana, semana após semana, ouvido diversas pregações, resistido à doce voz do Espírito Santo, e ainda não entregou a sua vida para Ele? Hoje é dia. Aí, tem uma coisa, eu não quero nem saber, isso é você com Deus. Mas se você entregar e depois precisar ajuda no caminho verdadeiro, aí tem uma igreja, aí tem pastores, aí tem presbíteros que podem ajudar você a caminhar. Mas tem uma segunda pergunta que eu quero fazer perante a mesa do Senhor, na qual nós vamos logo celebrar. Você está andando longe do caminho? Você que foi alcançado um dia, entregou sua vida para Jesus, ouviu do seu amor, mas agora, pelas dificuldades da vida, você está andando um pouco distante, talvez está olhando demais para fora do caminho estreito, pensando em abandonar tudo, está indo de mal a pior. Depois que eu aceitei, ficou mais difícil do que era antes. Isso mesmo, o caminho tem cruz e apertado. Então a gente precisa só ter sofrimento. Mas talvez você está pensando em desistir. Talvez você está andando longe demais. Talvez você tenha sido apenas desculpa a expressão, um turista, um consumista, que não se envolve com o corpo de Cristo. Talvez está com uma vontade enorme de andar no caminho contrário à Nova Jerusalém. O convite do Senhor hoje é para que você retorne, que você caia em si como filho pródigo e fala: na casa do meu pai, na casa do meu pai é bem melhor. Ele vai te arrastar, talvez ele vai deixar você se arrebentar, como a gente aprendeu no texto. E aí quando você estiver lá, né? Mas precisa ir até lá? Será que é bom ir até lá? Talvez você já esteve lá, você sabe que é louco de ruim. Mesmo assim, você está andando no caminho contrário. O Senhor está te chamando hoje. Volte, você é filho amado. Eu morri por você, derramei meu sangue. Volte. Aí não estou falando de voltar para essa igreja aqui, não. Estou falando para voltar para o corpo de Cristo, onde você pode ser cuidado e amado. Não é perfeito, é verdade. A pregação do pastor Lucas, que quando ele falou aqui sobre amor aquele dia, foi muito abençoado ali. Infelizmente o nosso amor é um amor imperfeito, que falha, que não atende toda a expectativa, mas o amor de Deus é perfeito, é suficiente. E hoje o convite do Senhor é: volte, tenha amor em plenitude em mim mesmo. Esse é o convite. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé para que a gente possa orar assim. Para que juntos nós possamos ir celebrar de filhos que foram amados, adotados. Quando a gente for cantar que Ele para sempre deve ser exaltado, porque é para sempre mesmo. Não é quando está tudo bom só, é quando está difícil, é quando as coisas não estão tão bem como nós gostaríamos. Ele não deixa de ser Deus nesse dia. É Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que não descansa, é Deus que não deixa que teus pés vacilem, é Deus que é tua sombra, é Deus que não poupou seu próprio filho por amor a você. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar, Pai. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado por um salmo tão belo que o Senhor nos deixou, por verdades tão preciosas, Deus, sobre o seu cuidado e amor para com o seu povo. E se alguém no nosso meio ainda que não entendeu a grandeza desse amor, não há capacidade em mim para abrir olhos e regenerar coração. O único que pode fazer é o Senhor.
É somente o Senhor quem pode trazer vida onde a morte impera, ou pode trazer luz onde há escuridão. Somente o Senhor pode falar ao ouvido e trazer transformação ao coração. Nós não temos essa capacidade, Deus. O máximo que podemos fazer é levar a mensagem até o ouvido, mas ao coração e gerar transformação somente o Espírito Santo do Senhor. Somente Deus, o Espírito Santo, pode trazer novidade de vida, arrependimento verdadeiro e novidade de vida. Se alguém está no nosso meio que possa ter um encontro hoje, possa entregar a vida ao Senhor, os seus cuidados de um Deus que não dorme e não descansa. Ao mesmo tempo, Pai, se nós temos caminhado de maneira que não te agrada, que possamos, como teu povo, voltar aos teus braços, voltar ao caminho, Deus, que é estreito, apertadinho, que passa por uma cruz, porque precisamos morrer para nós mesmos, para que possamos viver para o Senhor. Nos ajude. Se há alguns de nós que assim se encontravam, Deus, aviva, desperta, para que não venham machucados demais. É bom saber que o Senhor não desiste, é verdade, que o Senhor persevera, que os que são seus estão garantidos, mas ajuda-nos a obedecer em piedade, em temor, em amor de um Deus que nos amou primeiro, entregando seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nos ajude, Deus, a assim viver e assim testemunhar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Amém? Estou aqui nesse momento para trazer as instruções desse momento qual nós iremos participar, Santa Ceia do Senhor. Para isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus, ler comigo 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Enquanto você abre, está sendo projetado ali, eu quero convidar os presbíteros para estar aqui à frente, que não se reúnem nesse momento, o presbítero Sidney e o presbítero Rodrigues. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, trazendo instruções para esse momento qual nós iremos participar. Esse é um texto que traz instruções muito claras, porque neste contexto onde o apóstolo Paulo escreve, os irmãos ali da igreja primitiva estavam tendo uma certa dificuldade de se lembrar o real significado deste momento. Momento em que estamos aqui reunidos para partir do pão e tomar do suco da uva, e que deve nos reavivar em nosso coração o que Cristo fez por nós, com a mensagem a qual nós acabamos de ouvir, o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Que Ele morreu na cruz do Calvário, no lugar de mim e de você. Nós que pecamos, nós é que merecíamos morrer, mas Deus tinha um plano desde o início da criação, como bem ouvimos aqui. E é por isso que Jesus precisou morrer. Mas antes de ser entregue para morrer no nosso lugar, Ele instituiu esse momento.
ele se assentou numa mesa, talvez um pouco diferente da que nós temos hoje, mais baixa, com os seus discípulos, e falou aos seus discípulos: todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão, tomem do suco da uva, lembrem do meu corpo, lembrem do meu sangue. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Esse é um convite da palavra de Deus, de Jesus Cristo, para todos aqueles que estão nele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o que o texto nos diz é que você se abstenha desse momento, que você não participe deste momento. Mas se você já confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seja nessa igreja ou em outra igreja séria, você é convocado a participar deste momento. Você que irá participar deste momento, eu quero convidar você a continuar em pé. Os presbíteros estarão indo em direção dos irmãos, levando os elementos. Eu peço que você segure os elementos, aguarde, para que após todos nós, com os elementos em mãos, possamos comer do pão e tomar do suco da uva juntos. Eu quero orar nesse momento consagrando, e aí os elementos, e aí logo em seguida os irmãos estarão se direcionando em direção a vocês. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, graças te damos por tamanho amor. Amor imerecido, amor que não fizemos nada para conseguir este amor em troca. O que nós te entregamos ao longo da nossa vida é os nossos pecados. E o que o Senhor nos entrega é amor infinito. Amor que permanece com a gente para sempre, independente de nós, como ouvimos na mensagem desta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nesse momento, eu como ministro do Senhor consagra estes elementos. O pão continua sendo pão, é verdade. O suco da uva continua sendo suco da uva. Mas passam a apontar agora em nosso coração e nossa alma pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Que ao comermos do pão, possamos trazer de maneira viva em nosso coração, em nosso entendimento, o corpo físico de Jesus, a sua carne que foi esmagada em favor de nós. De maneira semelhante que ao tomarmos do suco da uva, o Senhor possa trazer ao nosso coração o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E que isso reavive a nossa fé, que isso nos torne mais fortes, que isso faça com que a mensagem que nós acabamos de ouvir, de que o Senhor sempre é conosco, permaneça sempre em nossa mente. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, consagrando estes elementos agora. Amém.
Todos nós participarmos juntos, o pastor Lucas já leu o texto sagrado, mas quando nós celebramos a ceia, visivelmente o Senhor prega aquilo que Ele prega aos nossos ouvidos. E naquela noite, um pouco antes de nos substituir na cruz, Ele teve o seu corpo totalmente moído. E a pergunta é: por que você anda sem esperança? Deus não poupou o seu próprio filho, Ele moeu o filho naquele dia, por te amar. É Deus que ama. Ele teve aquele dia também todo o seu sangue vertido na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama, é um Deus que nos chama, é um Deus que nos convida a celebrar. E o melhor ainda de tudo, Ele diz que quando Ele nos chamar, ou quando Ele vir até conosco, Ele tem um banquete à nossa espera. Como é bom poder participar de banquete. Como é bom poder estar na casa de amigos que nos recebem bem. E o bom amigo está nos esperando. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, diz que quando ele chegava próximo à cidade, ele já avistava aquele que o esperava para abraçar, que tinha recebido uma coroa de espinho. Ele recebeu uma coroa de espinho para te dar a coroa da vida. Esse é o nosso Deus. Que a gente possa, com muita alegria no coração e muita esperança viva, participar desse momento, não trazendo apenas à memória tudo o que Ele fez por nós, mas a certeza que Ele anda conosco, que Ele não permite que a gente vacile, que Ele vai até o fim com a gente, por isso vamos chegar ao destino final, amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Senhor Deus, Pai amado e todo-poderoso, obrigado, Pai, que podemos estar aqui reunidos como irmãos em Cristo para participar deste momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou com amor sacrificial,
enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E agora podemos ter esse momento à mesa com o Senhor, sabedores de que Jesus se faz presente, o Senhor é presente aqui conosco. Mas na esperança e na certeza de que um dia estaremos todos reunidos, toda a igreja do Senhor que já existiu ao longo de todos esses anos, para um grande banquete na mesa ao lado de Jesus, ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Antes de receber a bênção, vou pedir um favor. O irmão Floriano e a irmã Maria do Carmo estão à porta cumprimentando os irmãos. Eu e o pastor Lucas estaremos aqui no templo. Se alguém precisar de algo, os diáconos, está ali o diácono Joilson, o diácono Jaré está ali também, pode procurar um dos irmãos. E se for comigo, o pastor Lucas, só aguardar um pouquinho para que a gente possa cumprimentar os irmãos e aí poderemos conversar. Amém? Aqueles que forem embora, antes de nós chegarmos à porta, o pastor Lucas, uma boa semana, Deus abençoe, espero vê-los novamente e vão com essa convicção no coração. Deus os ama, os guarda e os levará para Ele e com Ele em segurança até aquele grande dia que estaremos todos juntos. Amém? Receber a bênção, amada igreja. E agora, amada igreja do Senhor, que a maravilhosa graça de Jesus, o Filho amado, o amor infinito, imenso e imerecido de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a ousadia do Santo Espírito repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e até que Ele venha. Amém. Ok, meu irmão. Você queria tocar junto hoje? Não, valeu. Vem aqui. Pode ir do violão, vai do violão. Como é que tem? Aquele cara que sabe. Vai ali tocar com ela? Não, ali, mano. Quer mais? Vamos ver. Desistiu, mano? Vocês estão com a mão aqui pra mim, mano. Não, mas tá bom, vocês estão tudo bem? Minha mãe, cara, tá onde?